bondade divina infinita e que a espiritualidade bondosa está presente nesse ambiente para nos socorrer, para nos orientar, para nos ajudar. Quem está em cima, por favor, liberado, já pode descer, porque a palestra faz parte do nosso tratamento espiritual. Vamos então descer para dar início aos trabalhos. A página de abertura é do livro Mais Luz, o médium é Francisco de Xavier, o espírito é Batuíra, e a página se intitula União de Vistas. Nunca perder a nossa comunhão de vistas, a nossa integração recíproca dos ideais superiores. Toda vez que a sombra nos ameace de perto ou de longe, recordemos a importância do trabalho em nossas mãos e esqueçamo-nos por amor da obra que pertence ao Cristo e não a nós. Que o Senhor, meus filhos, nos auxilie a misturar amor e firmeza, brandura e austeridade, para que os nossos tesouros afetivos não se percam e para que os nossos talentos de força não faleçam à míngua de esperança ou de paz. Caminhemos semeando os bens de que o Senhor nos enriquece e acenda e que Ele nos envolva constantemente em seu amparo. Batuíra, mentor dessa casa, é o autor da página. Vamos à prece. Senhor Jesus, divino amigo, agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui nesta casa, abençoada casa, onde viemos em busca do pão espiritual. Abençoa, Senhor, a tua serva, com tanto carinho, se dispôs a vir aqui para compartilhar conosco a palavra da esperança e do consolo. Muito obrigado, Senhor, por esse momento de estudo e tratamento espiritual, e esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. A nossa convidada de hoje é a nossa companheira Ivana Rainski. Ela é de Goiânia, Goiás, é uma amiga já de um tempo. Na época que eu estava à frente do Movimento Espírita no Rio, tive o prazer de conhecê-la. Trabalhamos juntos pelo mesmo ideal. Somos unidos numa campanha pela vida. Ela também faz parte de um movimento muito especial que é contra o aborto, o movimento Brasil Sem Aborto. Então, temos sempre participando juntos de eventos a favor da vida e também uma outra tarefa, né? A gente que deve a Jesus trabalha muito, né? Então, eu e a Ivana, junto com a Carmen Silveira, pode vir para cá, isso. A Carmen Silveira, de Cabo Frio, e o Manuel Felipe, de Macapá. Nós estamos fazendo parte de um projeto que já temos percorrido alguns estados, né? É um projeto em favor da vida, da valorização da vida. O projeto que estuda durante o dia inteiro o livro Memórias de um Suicídio de Dona Ivone Pereira. A próxima edição vai ser em Barbacena, em março, né? Março. Então já fizemos em Macapá, né? Em Santos, em Torres, em Canela, né? Então tem muito trabalho para tentar impedir que as pessoas fujam pela porta falsa do suicídio. Vão se descobrir vivas e sofrendo muito mais. Então é uma das tarefas que a nossa Ivana faz parte. Eu passo a palavra para ela e vamos até 9h30. Muito obrigado. Queridos, bom dia. Todos bem? Com muita alegria que nós estamos com vocês aqui nessa manhã. Pela primeira vez aqui nessa casa, nós já conhecemos o Hélio, a Cici de muito tempo, mas vindo aqui pessoalmente no GAN é a primeira vez, então estamos muito felizes mesmo, trazendo um abraço lá dos Espíritas de Goiás para vocês e esperando um dia recebê-los lá também, para nos visitarem, conhecerem também lá o nosso Movimento Espírita em Goiás. Muito felizes porque chegamos aqui no Rio. Quero dizer para você que está com calor, você não faz ideia do que estava em Goiânia. Gente, está um forno, literalmente. Então aqui está agradabilíssimo, está ótimo. Lá está muito mais quente, essa época do ano para nós lá é muito quente mesmo.
Então hoje nós queríamos conversar um pouquinho com vocês sobre a história do Espiritismo. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas no dia 5 de outubro do ano de 1949, foi assinado um documento muito importante para todos os espíritas brasileiros, que é chamado de Pacto Áureo. Já ouviram falar disso? Pacto Áureo? O Pacto Áureo foi um documento firmado entre os espíritas no sentido de promover a união e a unificação do movimento espírita brasileiro. Mas é bom que a gente entenda o que aconteceu antes disso, né? Até chegar na assinatura do Pacto Áureo. Quando a gente pensa sobre o Espiritismo, uma dúvida que vem é a seguinte: o Espiritismo sempre existiu? O que vocês acham? Sempre existiu o Espiritismo? Então, a gente pensa que sempre existiu, por quê? Porque a gente sabe que na Bíblia já tem relatos de fatos mediúnicos, né? De diálogos entre encarnados e desencarnados. Ou seja, a mediunidade, ela existe entre nós desde que o mundo é mundo. Nós somos médiuns. Mas o Espiritismo, na verdade, ele teve uma data de surgimento. Dia 18 de abril de 1857. Foi quando Allan Kardec lançou a primeira obra espírita, que é o Livro dos Espíritos. Então foi nessa data, na verdade, que foi dado início, né, a esse movimento, a essa doutrina chamada Espiritismo. Por que isso aconteceu? O que estava acontecendo na época no mundo? Nós vamos lembrar de um episódio que ficou conhecido, muito famoso, que é conhecido como o fenômeno de Hydesville. Hydesville era uma cidadezinha bem pequena nos Estados Unidos, no estado de Nova York, no condado de Rochester, e tinha lá aquele pequeno vilarejo. Nesse local morava a família Fox, que nessa época era constituída do pai, da mãe e de duas filhas, meninas ainda, entrando na adolescência. Os outros filhos do casal eram mais velhos, já moravam em outras casas e outros lugares. De repente, começaram a acontecer alguns fatos muito estranhos naquela casa, naquela família. Eles ouviam muitos ruídos, muitos barulhos, que eles não conseguiam identificar de onde que vinha aquilo. Então imagine uma casa antiga, de madeira, com assoalho, em que nós temos um vão embaixo do piso, e eles de repente sentiam como se tivesse alguém, ou algum bicho, ou alguma coisa lá embaixo, que ficasse raspando, arranhando o piso. De repente eles escutavam batidas nas paredes, nos armários, nos guarda-roupas. Só que eles olhavam lá embaixo do assoalho e não tinha nada. Eles olhavam dentro do armário e não tinha nada. E aqueles barulhos acontecendo o tempo inteiro. Eles percebiam que eram principalmente no quarto em que as meninas dormiam. E mesmo quando essas meninas assustadas corriam para o quarto dos pais, no meio da noite, o barulho acompanhava. O barulho ia junto com elas. E aquilo foi deixando-os incomodados, eles não sabiam como lidar com aquilo. E numa determinada ocasião, a menina menor, ela faz um desafio, ela lança um desafio para o barulho. Porque vejam bem, a concepção que eles tinham na época era que aquilo era coisa do demônio. Só podia ser o demônio fazendo aquele tipo de coisa naquela casa. E a menina então diz para ele assim: Senhor Perrachado, faça como eu faço. E bate 3 palmas. Quando ela faz isso, o barulho responde com 3 pancadas. Aí eles falam: opa, a gente consegue conversar com o barulho. Aí eles chamaram a vizinhança toda, né? Foi aquele acontecimento. Eles chamaram a vizinhança toda e começaram a estabelecer um código para conversarem com a origem daquele barulho. Então, eles, a princípio, eles convencionaram o seguinte: uma pancada era sim, 2 pancadas não. Então, eles faziam uma pergunta, se fosse sim, uma pancada, se fosse não, 2 pancadas. A princípio, eles descobriram que, na verdade, aquele barulho tinha uma inteligência, porque respondia ao que eles perguntavam. Então, eles perguntaram: é um animal? Aí vinha 2 pancadas. Não. Mas é gente? Aí uma pancada. Sim. E aí eles foram mais longe. Aí eles disseram assim: então vamos fazer um código. Uma pancada representa a letra A, 2 a letra B, 3 a letra C,
e assim por diante. Gente, usando essa forma bem primitiva de comunicação, eu fico imaginando quanto tempo eles gastavam para construir uma frase, né? Imagina isso, o tempo que levava. Dependendo da letra. Dependendo da letra, não é? Com esse método rústico dessa forma, eles descobriram que quem estava se comunicando era um espírito de um mascate. Gente, vocês sabem o que é mascate? O pessoal mais antigo sabe, né? Hoje em dia a gente não tem mais isso. Mas era um caixeiro viajante. Era aquele que saía com as malas cheias de mercadorias pelas cidadezinhas do interior, vendendo produtos que naquela cidade não tinha, né? Então esse Charles Rosman, ele era um desses mascates, que numa determinada ocasião, ele passou por aquela cidade e pediu pouso naquela casa, com a família que morava lá naquela época. E a família que estava lá, o casal, o assassinou para roubá-lo. E ele contou toda essa história e disse que o corpo dele estava enterrado lá, na adega daquela casa. Eles ficaram muito surpresos com isso, foram lá, escavaram, não acharam a princípio, mas aquilo fez com que eles percebessem que era possível essa comunicação entre vivos e mortos, como eles acreditavam. E que quem conseguia promover isso era justamente a presença das meninas que eram médiums, que tinham essa mediunidade que possibilitava que ele fizesse esse tipo de ruído, de pancada, que é a mediunidade de efeitos físicos, que nós estudamos hoje na doutrina. Essas meninas, elas se tornaram médiums mundialmente conhecidas na época. Elas foram objeto de pesquisa, mas vejam só, naquela época eles não sabiam o que era realmente a mediunidade, qual que era o propósito da mediunidade na vida da pessoa. Então os médiuns, eles cobravam, como ainda cobram em muitos países que não têm conhecimento do espiritismo. O médium, ele se torna quase que um profissional. Ele às vezes é contratado pelo FBI, contratado por polícias, né, para ajudar a desvendar crimes e coisas e tais. Por quê? Porque eles não têm o conhecimento que nós temos como espíritas, de que a mediunidade é algo que Deus nos concedeu, é um dom concedido por Deus gratuitamente, e que gratuitamente deve ser oferecido ao próximo. Então essas meninas, elas começaram a se apresentar em público, eles vendiam ingressos, entradas nos teatros para ver os fenômenos mediúnicos que elas provocavam. Bom, enquanto isso tudo estava acontecendo lá nos Estados Unidos, na Europa estava acontecendo também um fenômeno muito interessante, que ficou conhecido como o fenômeno das mesas girantes. Então era assim, todas as famílias, né, em algum momento que faziam uma reunião festiva em casa, tinham um momento de conversar com a mesa. Então essa mesa, normalmente as pessoas se reuniam em torno dessa mesa, e essa mesa, ela levitava, ia lá no teto, voltava, ela andava pelo salão, para lá, para cá, ela batia as pernas, seguindo esse código de comunicação, tantas pancadas para sim, tantas pancadas para não. Então, também na Europa, estava-se tendo essa experiência mediúnica. Quando isso acontecia, nós vamos encontrar o nosso Allan Kardec, que na verdade, o nome de batismo não é esse é um pseudônimo que ele usou. Hippolyte Léon Denis Rivail era o nome dele. Era um professor, cientista, pedagogo. Ele era muito conceituado na época, no meio acadêmico, educacional, científico. Ele era muito conhecido e reconhecido, porque era autor de vários livros que eram usados em universidades, em escolas. Ele era poliglota, falava vários idiomas, então ele traduzia obras. Ele era uma pessoa muito respeitada e era muito cético, era muito racional. Então, quando ele ficou sabendo dessas reuniões de mesas girantes, a princípio, ele achava que aquilo ali era apenas uma diversão, uma coisa fútil, não é? Que o magnetismo poderia explicar facilmente o que acontecia ali, ou ele pensava que poderia ser até algo com um tipo de fraude para enganar as pessoas, não é? Mais inocentes, mais ingênuas. E ele não deu muita atenção para aquilo, não. Por algumas vezes ele foi convidado a participar e ele se recusava. Só que ele começou a observar que pessoas também que ele admirava, pessoas sérias, pessoas inteligentes, idôneas,
estavam participando de reuniões com as mesas, até que ele resolve aceitar pela primeira vez participar de uma dessas reuniões. E quando ele chega lá, ele percebe que ele estava diante de algo muito maior do que se imaginava. Ele percebeu que, na verdade, as mesas não falavam. Elas eram um instrumento de inteligências que estavam fora do corpo, que eram espíritos como nós, só que já haviam perdido o corpo físico, estavam no mundo espiritual. E quando ele percebe isso, ele se envolve de uma forma e começa a fazer um trabalho de dialogar com esses espíritos e de fazer perguntas. Mas ele não fazia isso sozinho. Ele criou um sistema de cadernos em que ele elaborava as perguntas e mandava para vários grupos espalhados pela Europa que também participavam de reuniões desse tipo. Eram grupos sérios, eram grupos que estavam realmente interessados em descobrir algo relevante, não era fútil. Porque a maioria dos grupos, o que queria saber era assim: será que esse aqui é o meu par de verdade? Eu vou me casar esse ano? Ou eu devo jogar na loteria? Eram coisas banais do dia a dia. Mas existiam grupos que se realmente dedicavam a pesquisas sérias. E ele enviava essas perguntas para esses grupos, e esses grupos, esses médios, por sua vez, perguntavam aos espíritos e os espíritos respondiam. E devolviam para ele esses cadernos. Lembrando que a essa altura, gente, eles tinham conseguido já desenvolver melhor a forma de se comunicar com os espíritos. Eles já tinham chegado à conclusão, inicialmente, que se eles pegassem uma prancheta, um lápis amarrado a uma cesta, também a comunicação acontecia. Depois eles descobriram que, na verdade, não precisava de cesta nem de prancheta, era um médium que servia de intermediário. Então, eles começaram a psicografar, como a gente conhece hoje. E com esse sistema, ele foi analisando as mesmas perguntas que ele mandou para grupos diferentes, em lugares diferentes, médiuns diferentes, e ele foi comparando a resposta que os espíritos deram. E aí ele descobriu que existia uma similaridade, existia uma concordância. O que um espírito respondia aqui concordava com o que o outro respondia ali, com o que o outro respondia ali, e ele chamou a isso inclusive é um critério que a gente deve usar para avaliar qualquer obra espírita, que é a universalidade do ensino dos espíritos. Então, se algo é verdadeiro, o espírito vai dizer aqui, vai dizer lá a mesma coisa. Não é opinião pessoal. Quando algum espírito diz algo e só ele diz aquilo, é opinião. Agora, quando todos falam a mesma coisa, você pode considerar que realmente é algo sólido, verdadeiro. E foi assim que ele codificou a doutrina espírita. E no dia 18 de abril de 1857, ele lançou a primeira obra espírita, que foi o Livro dos Espíritos. A princípio menor, com metade das questões que tem hoje. Depois de 3 anos, ele conseguiu continuar trabalhando e ampliou para as 1019 perguntas que nós temos atualmente. E o Livro dos Espíritos, então, deu surgimento ao Espiritismo. Vieram as outras obras, codificadas por Allan Kardec. Começaram a chegar aqueles que tinham vindo reencarnado para apoiá-lo nesse trabalho. E 12 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, em 1869, é criado no Brasil o primeiro grupo espírita, na Bahia, por Olímpio Teles de Menezes, José Olímpio Teles de Menezes. Por isso que o pessoal diz que tudo começa na Bahia, né? Até o Espiritismo começou também lá na Bahia. E o Espiritismo então vem para o Brasil e começa-se a formar os núcleos, os grupos, estudando o Espiritismo. Então tem início o nosso movimento espírita. Só que esse movimento espírita, ele estava meio confuso, né? Não se tinha uma liderança, não se sabia exatamente como é que era, como é que se fazia, como é que era a prática espírita. Até que surge a Federação Espírita Brasileira, com o propósito de exatamente unir os espíritas do Brasil. E em 1949, no dia 5 de outubro, esses espíritas se reúnem e lançam a proposta de unir e unificar o movimento espírita. Unir em primeiro lugar, porque a unificação, ela é uma união em torno de princípios. Então nós somos unificados em torno de Kardec. Não quer dizer que nós sejamos uniformizados, que a gente faça tudo igual, a mesma coisa, porque o Espiritismo não tem rituais.
Então a casa espírita não tem liberdade para realizar as suas atividades, mas dentro dos princípios estabelecidos na codificação do Espiritismo. E para que isso acontecesse, era primeiro importante que houvesse união. Por quê? Porque os laços de fraternidade, de amizade, é que fortalecem a ação dessa unificação. Tá? Então hoje nós estamos comemorando os 70 anos de assinatura deste documento, que é o Pacto Áureo. Agora, gente, o que isso realmente representa na nossa vida? Vamos pensar, não é? O Espiritismo, o que o Espiritismo representa nas nossas vidas? Nós que somos espíritas e temos o dever de estudarmos a obra espírita, para conhecer o Espiritismo, e quando eu digo estudar a obra espírita, é começando por Kardec, é estudar todas as obras de Allan Kardec, porque ali está a base do Espiritismo. Depois podemos estudar as obras complementares que vieram por meio de médiuns sérios, idôneos, como é o caso de Chico Xavier, como é o caso de Ivone Pereira, como é o caso de Divaldo Franco e outros. Mas também lembrando daqueles anteriores clássicos da época de Kardec, como Leon Denis, Camille Flammarion, Ernesto Bozano, né? Outros que também deram sequência ao trabalho de Kardec. E tudo isso, quando a gente vai conhecendo o Espiritismo e a gente vai compreendendo a justiça divina, porque o Espiritismo, ele consegue nos fazer compreender realmente a justiça divina. Não existe como nós entendermos a providência divina se nós não compreendemos a necessidade da reencarnação, por exemplo. Porque vejam só, como é que nós poderíamos avaliar, vamos pensar no nosso estágio atual, no nosso momento em que nós vivemos. O nosso Brasil é uma situação tão complicada, dividido, polarizado, mas tantas pessoas passando por dificuldade, vivendo situações de privações, passando fome, não tendo onde morar, vivendo na rua, sem perspectiva de trabalho, passando por momentos de doença, adoecidos, não somente adoecidos do corpo, mas adoecidos da mente, sofrendo com depressões, com transtornos mentais dos mais variados. Mas nós sabemos que para algumas pessoas é muito mais difícil, porque alguns nascem em lares estruturados, uma família estruturada, com um mínimo de condições para se desenvolver de uma forma digna. Outros já nascem em lares completamente desestruturados, não é? Só confusão na vida. Nascem, às vezes, com tanta dificuldade financeira, sem o mínimo para sobreviver, não é? Ou com o mínimo para sobreviver. Então, morando em locais inadequados, não tendo a oportunidade de trabalho, às vezes nascem paralíticos, cegos, deficientes de todas as formas. Como é que Deus seleciona quem é que vai nascer saudável, bonito, inteligente, daquele que vai nascer com dificuldade, não é? Com problemas físicos, com problemas mentais, na absoluta miséria material? Só a encarnação explica isso para a gente. Porque nós sabemos que nós estamos submetidos à lei de Deus. E a lei de Deus é a lei do plantio e da colheita. Então nós somos dotados de livre-arbítrio, nós temos a liberdade de fazermos o que nós quisermos. Mas tudo que nós fazemos nós estamos semeando. E tudo que se semeia, colhe. Eu não posso semear arroz e colher feijão. Então, se eu semeio o bem, se eu semeio o amor, eu vou colher isso como consequência. Mas nós nem sempre fizemos isso. Nós somos espíritos imortais. Nós somos criados por Deus, destinados à perfeição. Mas essa perfeição, ela é algo que se constrói no decorrer do tempo, das diversas reencarnações, que nós vamos experimentando, vivendo e colocando em prática a lei divina. Isso não acontece de um dia para o outro. Então nós ainda estamos no estágio evolutivo e num mundo em que a gente chama de planeta de provas e expiações, que está passando por um momento de transição para um mundo de regeneração, que é justamente o assunto que a gente vai falar daqui a pouco. Não é? Então, se nós estamos vivendo esse período, é natural que nós ainda tenhamos aqui a dor, o sofrimento, a miséria, o egoísmo, tudo isso, né, que causa tanto mal a todos nós. Mas a notícia boa
é que Deus não desampara ninguém. Mesmo quando a gente está na maior dificuldade, nós estamos sendo cuidados. Nós estamos sendo fortalecidos para que a gente possa passar pelo momento difícil ou pela vida difícil. Porque às vezes a pessoa tem uma vida difícil o tempo inteiro, desde que nasceu. Mas isso, gente, é só um momento diante da eternidade. Então Deus está conosco, nos ajudando a passar por aquela experiência, porque talvez no passado nós já tenhamos passado pela experiência da riqueza e não tenhamos feito um bom uso. Nós podemos ter usado a riqueza para oprimir, para humilhar, para maltratar, para desprezar, para que a riqueza nos envaidecesse, não é? Inflasse o nosso orgulho. Nós já podemos ter feito isso no passado, a gente não se lembra. E agora, muitas vezes, se nós estamos passando por esse momento, às vezes, de dificuldade, é uma experiência que Deus nos dá, uma oportunidade de nós aprendermos a valorizar aquilo que nós temos. Então, o que a gente precisa entender é que para que nós sejamos felizes, e Jesus já nos disse que a felicidade não é neste mundo, não é? Quando ele fala daquela felicidade plena, porque aqui nós temos momentos felizes, nós temos momentos de felicidade e momentos de dor, de sofrimento. Mas nós precisamos aprender a construirmos dentro de nós esse sentimento de felicidade, de forma que ele não dependa de fatores externos. Eu não posso depender de algo para ser feliz. Eu preciso me sentir feliz e grato apenas por estar vivo. Nós temos tantos motivos para agradecer. Agradecer por estarmos vivos. Porque também o Espiritismo, os Espíritos nos dizem que tem uma fila enorme de espíritos esperando a oportunidade da reencarnação. E nós estamos na nossa vez, na nossa oportunidade. Então, gratidão pela vida. Gratidão pela família que nos recebeu. Mesmo que nós não tenhamos essa família conosco. Porque às vezes você pode dizer assim, não, mas eu não tive família. A minha mãe me teve e me jogou fora, e alguém me pegou e eu fui criado no orfanato. Você tem uma família. Porque só pelo fato da sua mãe ter concordado em te gerar e te dar a vida, ela já merece a gratidão. Talvez ela não tenha tido condições de ficar com você. Mas você tem que ser grato porque ela te teve. Ela poderia ter abortado, mas ela teve, não é? Nós temos que ser gratos por aquela família que se formou em torno de nós. Muitas vezes a família ela não é feita pelos laços consanguíneos, pelos laços da matéria, mas é a família pelos laços do espírito, que convive conosco. Então a gratidão pela oportunidade que Deus nos dá nessa vida de fazer amigos. Porque nós sabemos que os amigos, eles são bem muito preciosos, não é? Tem um ditado lá na minha terra, que diz assim, que mais vale um amigo na praça do que dinheiro na caixa. Opa, gostei. Então, na verdade, os amigos, eles são bens preciosos que nós temos. É aqueles com quem nós sabemos que nós podemos contar, não é? Nos momentos de dificuldade. Que mesmo que eles também não tenham muito, eles vão dividir conosco o pouco que eles têm. Nós temos que ter gratidão porque tivemos essa oportunidade de aprendizado. Deus nos dá inteligência, Deus nos dá a capacidade de aprendermos. E a bênção do esquecimento do passado. Porque já imaginaram, se a gente se lembrasse de todas as reencarnações que nós já tivemos, nós íamos ficar totalmente perturbados. Porque nós nos lembraríamos de coisas que nos envergonhariam muito, não é? Que mostrariam o quanto nós já erramos nessa nossa vida. Então, fica aí. Nós temos que sempre lembrar de agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá. E pedir o quê? Forças. Pedir forças, pedir que a nossa fé seja fortalecida. Por quê? Porque com o hábito da oração, dessa fé que nós temos, que a vida é boa, que a vida é bela, independente do que esteja acontecendo com a gente, e que o nosso futuro é a perfeição, vai ficar mais fácil a gente enfrentar todas as dificuldades que a vida nos trouxer, com resignação, com amor, com brandura, tentando desenvolver em nós as virtudes e tentando sufocar e acabar com os vícios morais,
orgulho, egoísmo, inveja, maledicência e tantos outros, né? Porque é para isso que nós estamos aqui. E eu agradeço muito a vocês pela atenção, pela oportunidade que me deram de conversarmos um pouco sobre esse assunto. Que Deus possa nos abençoar a todos. Nós agradecemos muito a nossa Ivana. Primeira vez que ela vem em Samaçala, então temos que recebê-la com muito carinho, né? Ela já veio do estado do Rio, outra cidade, mas aqui na segunda maior cidade do estado você está hoje amanhecendo aqui, né? Então, é um prazer grandioso para nós. Eu, como recebi o título de cidadão gonçalense há poucos dias, eu já sou niteroense e gonçalense, né? Então, posso dizer a você, bem-vindo à nossa cidade, né? Então, aqui, essa casa foi fundada há 32 anos atrás. Temos há cerca de 20 anos um trabalho assistencial, que eu posso dizer de relevo na cidade, com uma creche com 100 crianças. É praticamente a única creche espírita na cidade. Temos uma carência muito grande de creches e nós atendemos, fazemos às vezes do poder público. Nós atendemos as crianças, aos jovens, e isso nos dá muita satisfação, muita alegria. Então, para nós, é um prazer receber você aqui, né? Nesse momento tão especial. E ela vai continuar. Se eu fosse você, não ia embora, não. Deixa para ir na feira depois, né? O Publix, que agora vai voltar, vai desencarnar Gramaxé, vai reencarnar Publix. Falando do mercado aqui, que tá, muda, não muda. Desencarnou, reencarnou Gramaxé. Agora o Gramaxé vai subir e o Publix desce de novo. Já fiquei sabendo lá. A verdadeira sessão mediúnica no mercado, né? Então, deixa para ir depois, porque ela vai falar daqui a pouco de um assunto, olha, especial, a transição planetária. O que está acontecendo com o nosso planeta e nós, que moramos nele, o que está acontecendo com a gente e o que nós podemos fazer para contribuir para esse momento tão especial de uma mudança de status, de uma elevação do nosso planeta. Então vai ser um prazer se você ficar mais ou menos às 10h15, que tem o passe, tem a fluidoterapia, até meio-dia ela fica conosco aqui. E lembrando que após o passe, ela vai ficar aqui à mesa, temos livros ao dispor. Hoje 2 creches estão sendo ajudadas. A creche do Instituto Dr. Martins, tem uma mesa ali próxima à Kombi, e a nossa creche, que tem uma mesinha aqui bem pertinho da nossa livraria, né? Se você quiser e puder ajudar, a nossa Ivana vai ficar à mesa para as dedicatórias nos livros para ajudar as creches. A nossa creche, a creche do Dr. Martins. Tá bom? Então, vamos.